Então, qual é o objetivo da política fiscal? É minimizar esse déficit primário, né, dadas as condições macroeconômicas. Ah, mas não tem país que tem déficit primário e tem a dívida estável? Tem, só que ele cresce 3,5%, 4%. Todas as variáveis fiscais têm que ser olhadas em relação àquilo que o país tem de capacidade de geração de renda e riqueza, que é o PIB. Por isso a gente sempre olha a dívida em porcentagem do PIB. Os números nominais são importantes para você ter ordem de grandeza, mas para análises intertemporais você tem que olhar em porcentagem do PIB, né? O déficit primário hoje está em 1,7% do PIB. Pelas contas que a gente faz na Instituição Fiscal Independente, o déficit só vai ser totalmente resolvido, quer dizer, só vai voltar a ter superávit primário lá em 2026. Isso se a reforma da Previdência for aprovada nos termos em que está tramitando agora no Senado e se outras medidas forem tomadas para conter o gasto obrigatório. Ah, por que não aumentar a receita? Também você pode aumentar a receita. Eu costumo dizer que o paciente, que é a economia brasileira, está na UTI. Então não vai ter uma injeção de benzetacil que resolve o problema do dia para a noite. Você vai precisar de uma combinação de terapias que ajudem o paciente a recuperar. A escolha que foi feita em 2016 foi pelo teto de gastos, que é uma emenda à Constituição e tem o objetivo de fazer o ajuste fiscal pelo lado da despesa. A emenda do teto de gastos diz que a despesa só pode crescer pela inflação passada. No ano que vem, por exemplo, a despesa corrigida, a gente já sabe qual é o teto no ano que vem, porque a inflação que é utilizada para corrigir e calcular o teto do ano seguinte é a inflação acumulada em 12 meses até junho, que foi de 3,4%. Então, aplicando esse 3,4% em cima do teto deste ano, 2019, você chega em 1.454.5, que é o teto de gastos para o ano que vem. Então, se a despesa realizada ficar acima disso, rompeu o teto. E no caso de romper o teto, acionam-se o que se chama de gatilhos, estão previstos na Constituição, nessa emenda 95. Basicamente, o que os gatilhos dizem é que você não pode tomar nenhuma medida, nenhum dos três poderes pode tomar nenhuma medida que implique aumento real da despesa. Resta saber se o STF vai deixar que isso aconteça, porque na prática, quando qualquer medida fiscal vai ser tomada, o judiciário impede que isso aconteça. A exemplo da lei de responsabilidade fiscal. Se a lei de responsabilidade fiscal tivesse sendo seguida à risca, metade dos prefeitos estava preso. Essa é a verdade. Porque a lei de responsabilidade fiscal tem mecanismos que são muito duros. Por exemplo, limite para gasto com pessoal no estado ou no município. 60% da receita corrente líquida. Hoje, todos os estados estão descumprindo o limite, quando você faz a contabilização certa. Porque tem estados que dizem o seguinte, não, eu contratei terceirizados. Terceirizados eu tiro da conta de pessoal. Mas não é correto, porque se não tivesse ali o terceirizado, você estaria com um servidor da mesma forma. Então é despesa de pessoal. Está todo mundo muito próximo ou rompendo o limite. Tem estados com 85%, 90%. Você imagina ter uma arrecadação e 90% dessa arrecadação destinada só para pagar salários. Aqui um contraponto que é importante é que, de fato, os estados e municípios têm atribuições muito grandes e muito importantes que têm a ver com saúde, segurança e educação. Então nós estamos falando de salários de professor, policial e médicos, né? E outros agentes relacionados e profissionais relacionados a essas áreas. Então é muita gente e no agregado isso custa muito caro. Não é trivial você fazer o ajuste fiscal controlando a política salarial lá na ponta, dado que por trás dessa política salarial tem esse tipo de profissional. Mas a verdade é que a situação chegou num limite em que esse ajuste se impõe, né? E eu estava comentando isso para dar o exemplo recente do STF que proibiu a aplicação daquele dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal de possibilidade de redução de jornada do servidor. Reduzir a jornada do servidor para que ele não seja demitido e aí você economiza temporariamente recursos em cima disso. Agora, esse é o nosso país. A gente é pródigo em criar regras fiscais, mas não é pródigo em cumprir as regras, né? Você tem 11 regras fiscais no país. Limite de receita, limite de dívida, teto de gastos, meta de resultado primário.
No caso da União, o limite para a dívida ainda não foi tirado do papel, né? Ele não foi tirado do papel e ele seria o mais importante, porque quando você tem um teto de gastos e uma meta de resultado primário sem um objetivo de longo prazo para a dívida, qual é o resultado primário que eu vou fazer para o ano que vem? É de 169 bi ou de 200 bi ou de 300? Essa fixação de uma meta de resultado primário, de déficit primário no caso atual, né? Quando as metas de primário foram criadas em 99, a gente tinha superávit primário. E durante os governos FHC, Lula, até 2013, você teve geração de superávites primários e a dívida líquida sobre o PIB vinha caindo. Depois disso, essa situação se inverteu por várias razões. As duas maiores foram a quebra do modelo de crescimento econômico baseado em poupança externa. Nós crescemos muito baseados no aumento do preço de commodities, com a entrada da China como um grande player, um grande consumidor. Nós nos beneficiamos porque a gente continua a ser um país produtor de produtos primários, etc. Então, como o preço desses produtos aumentou muito, o Brasil cresceu 4,5%. Só que a despesa pública, nesse período, cresceu 6% acima da inflação. E o PIB crescendo 4,5%. Então, enquanto o PIB crescia 4,5%, era possível sustentar esse crescimento do gasto. Depois, quando foi o período de vacas magras, que o crescimento despencou, e até hoje nós estamos patinando, a taxa de crescimento nesse ano vai ficar no máximo em 1%. Os dados do PIB do segundo trimestre mostram que a variação do PIB foi só de 0,4%. Tem alguns dados positivos na abertura do PIB. Eu estou dizendo vários conceitos aqui, várias coisas ao mesmo tempo, porque o nosso tempo é curto, mas eu espero que, se vocês tiverem dúvidas, vão interrompendo, né? Nesses dados do PIB do segundo trimestre, o consumo das famílias e o investimento, eles esboçaram uma certa reação, o que é uma notícia positiva em meio ao caos, mas ainda é muito pouco, é muito incipiente. O nível de consumo das famílias, quando eu comparo com o pré-crise, lá em 2014, ele está ainda muito abaixo do pré-crise. No ritmo de crescimento que a gente tem hoje, o PIB só vai voltar ao nível do primeiro trimestre de 2014 daqui a 2 anos e meio ou 3 anos. Então, como acelerar essa taxa de crescimento para ajudar nas contas públicas? Esse é um primeiro fator. E o outro fator que eu já mencionei, que prejudicou a dinâmica fiscal, foi o avanço do gasto obrigatório. Porque esse gasto que cresceu numa média de 6%, não foi investimento público. O investimento público caiu. O que mais cresceu foi o gasto obrigatório, que é previdência, gastos sociais e despesas com servidores, pagamento de salários, despesas de pessoal, ativos e inativos. Como esse crescimento foi muito forte, agora é difícil reverter, porque a única forma de reverter, dada a irredutibilidade dos salários, dada a impossibilidade de demitir pessoas, dada a impossibilidade de fazer uma reforma administrativa que dê maior racionalidade ao Estado. Aliás, hoje a gente tem 630 mil servidores, no caso da União, e 150 carreiras. O que se observa é um desequilíbrio, porque tem áreas onde as pessoas são muito eficientes e ganham até menos do que deveriam. E tem áreas onde sobram pessoas ganhando mais do que deveriam. Pois é, então as questões de incorporar gestão por resultado, e a própria Constituição prevê alguns dispositivos que poderiam ser tirados do papel, mas que até hoje não foram. Então, uma reforma administrativa ajudaria muito nisso. Mas enquanto isso não vem, qual é a única forma de reduzir essas despesas? É você fazer com que elas parem de crescer nominalmente, aí o PIB volta a crescer um pouco, em porcentagem do PIB elas caem um pouco. Isso significa parar de dar reajustes e, no caso de aposentadorias, substituir só uma parte de quem for se aposentando, né? Essa é uma forma de você fazer o ajuste de maneira mais gradual na despesa com o pessoal. No caso das receitas, que são muito influenciadas por essa dinâmica do PIB, que tem sido muito ruim nos últimos anos, você tem medidas também que podem ser tomadas. Por exemplo, o Brasil não tributa a distribuição de dividendos. A nossa tributação na pessoa jurídica é alta. Em termos efetivos, a nossa tributação na pessoa jurídica é de 34%.
que é um pouco acima, inclusive, da média dos países da OCDE. A OCDE é muito utilizada nessas comparações porque é um grupo de países desenvolvidos, e aí você, quando quer fazer comparações, muitas vezes a gente olha para a média dos países da OCDE, né? 34%. Então, o que se poderia fazer é reduzir um pouco a alíquota na pessoa jurídica e reinstituir a tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. O fenômeno da pejotização, todo mundo virou PJ, né? E isso não necessariamente é racional do ponto de vista do fisco, né? É racional para o economista, vamos dar o meu exemplo. O economista que dá palestras, por exemplo, e é autônomo, ele cria uma microempresa ou uma empresa individual ou coisa do tipo e paga um imposto baixinho e não necessariamente tem um faturamento baixinho, né? Será que isso é uma prática interessante de se incentivar? Então tem coisas para fazer também do lado da Receita. Outra agenda do lado da Receita que tem que ser buscada é o combate aos gastos tributários, que é um nome ruim, porque dá a impressão que é despesa. De fato tem um efeito como se fosse despesa. Mas o que é o gasto tributário? Eu concedo, por exemplo, uma desoneração. O Paulo Guedes agora está falando em desonerar a folha para todo mundo. Resta saber de onde vem 150 bilhões de reais para você bancar a desoneração da folha. Quando eu faço a comparação do que seria o cenário de arrecadação sem essa desoneração e do que é o cenário previsto com a desoneração, essa diferença é o que se chama de gasto tributário. É um gasto indireto, ele afeta as contas públicas. Esse gasto tributário hoje ele já soma cerca de 4,5% do PIB. Nós estamos falando de 300 bilhões de reais. Isso inclui o Simples Nacional, todas as isenções, regimes especiais, e etc, etc. Todos têm o seu mérito. Agora, o que falta é a análise desses programas do ponto de vista do resultado, avaliação de política pública. Por exemplo, o Simples Nacional, quanto ele custa? 60 bilhões por ano. Qual é o resultado que ele gera em termos de geração de emprego, redução da informalidade e, eventualmente, até crescimento do PIB? Qual era o objetivo que ele tinha? Esse objetivo foi alcançado ou não? Se o objetivo foi alcançado, ótimo, vamos aumentar esse programa ou manter como ele está. Se ele não foi alcançado, é preciso começar a rever esse benefício. Essa prática lá fora chama Spending Reviews, são as revisões periódicas do gasto público. Já é um avanço da literatura de orçamento em relação à famosa tese do orçamento base zero. O orçamento base zero é todo ano você discutir todas as despesas, o que é impraticável no caso brasileiro, porque 92,7% do gasto primário federal ele está dado por alguma legislação ou pela própria Constituição. É impraticável você dizer que vai começar do zero todo ano, mas não é impraticável imaginar uma sistemática de spending reviews. Todo ano selecionar um grupo de programas que vai ser avaliado por um comitê técnico, por pessoas da academia, com econometristas, com gente séria, e aí você chega à conclusão, olha, isso está dando certo ou não está. Então, se não estiver dando certo, corta, se estiver dando certo, mantém, ou se tiver orçamento, aumenta. Esse tipo de coisa que precisa começar a ser mais discutido no Brasil para que a gente possa avançar no ajuste fiscal. Então, não é só também o simplismo dos economistas mais fiscalistas, digamos assim, de é preciso cortar, né? Sim, é preciso cortar, mas você não pode jogar fora o bebê junto com a água suja do banho, né? Por exemplo, o caso do BNDES, que é polêmico. O caso do BNDES, de 2008 a 2014, o governo emitiu 450 bilhões de títulos públicos para que o BNDES pudesse ampliar suas políticas de crédito subsidiado e motivar o investimento, atuar de maneira a impulsionar a formação bruta de capital fixo. É um bom programa em tese. Vamos aumentar os recursos do Banco de Fomento que o Brasil tem. A Coreia do Sul fez isso, outros países desenvolvidos fizeram isso. Todos os países que deram certo, digamos assim, passaram ou utilizaram mecanismos de política industrial, incentivos, etc., com uma pequena diferença, de maneira transparente e revertendo aquilo que não dava certo. Nós ficamos de 2008 a 2014 emitindo títulos para o BNDES sem passar pelo orçamento, contratando uma despesa de subsídio cavalar,
que não era registrada nos resultados do Tesouro Nacional, que tem uma tecnicalidade que, por exemplo, se o BNDES empresta TJLP e o custo do Tesouro é a Selic, o subsídio é a diferença entre essas duas taxas. Se a Selic era de 15% e a TJLP de 6%, 15 menos 6 quer dizer que eu estou permitindo que, através do BNDES, as pessoas tomem crédito com uma diferença de 9 pontos percentuais. Então, isso é o subsídio explícito. Isso é o subsídio implícito, desculpe. E o explícito é quando você oferece uma taxa inferior à TJLP, que foi o que aconteceu também naquele período. Por exemplo, o PSI, Programa de Sustentação de Investimentos, oferecia uma taxa de 3% a 4%, dependendo da linha, que era inferior à TJLP. Então, o que o Tesouro registrou naquele período, podem pegar o resultado do Tesouro Nacional, RTN, é a principal fonte de informações fiscais para o caso do governo federal, RTN, resultado do Tesouro Nacional, com informações mensais, né? Vocês vão observar que a única parcela de subsídios que aparecia ali era essa do subsídio explícito, que é quando as taxas são inferiores à TJLP. Mas todo o subsídio implícito, ele não apareceu. E, ao mesmo tempo, o Tesouro registrou uma montanha de pagamentos de dividendos do BNDES, dividendos esses gerados por um lucro que foi obtido justamente com o aumento das operações do banco. E aumento das operações do banco que veio do funding do próprio Tesouro. Então, você criou uma espécie de circularidade que produziu um efeito positivo no resultado primário, escondendo todo esse avanço de despesa que aconteceu no período. Eu não estou aqui retirando a responsabilidade também e o peso sobre essa dinâmica do lado da Receita, porque também a queda das taxas de crescimento derrubou a capacidade de arrecadação quando combinada com as desonerações. Mas esse tipo de prática, né, ele foi bastante danoso para a dinâmica das contas públicas nos últimos anos. Então, se a gente tivesse no primeiro ano dessa política do BNDES avaliado, deu certo ou não deu? Que programas que foram financiados? Esses programas, que resultados geraram? Estatisticamente, eles são positivos ou negativos? E tivesse interrompido, identificando que não deram certo, muita coisa teria sido evitada. Basta ver que, nesse ano, por exemplo, o BNDES já devolveu para o Tesouro 70 bilhões de reais até setembro. E, segundo o secretário do Tesouro, vai devolver ainda mais 56 bilhões. A título do quê? De todo esse crédito esse dinheiro que foi dado pelo Tesouro naquele período que eu mencionei, as devoluções estão sendo feitas agora periodicamente e a dívida bruta só não está em 84% do PIB, está em 79,8%, por conta dessas devoluções que vem acontecendo já há 2 anos e meio. Além disso aí, a gente sempre esquece de mencionar que a política de garantia do banco ainda era precária e, além de tudo, o Banco Brasil Maior fazia com que o Estado comprasse os contratos desse financiamento. A política era comprar o que era produzido por essas empresas, ou seja, é um ciclo de despesa gigantesco que a gente não menciona nessa conta aí. Tem razão. Agora, quando eu volto eu mesmo fazendo contraponto a mim mesmo, que é o seguinte, você não pode, de novo, jogar o bebê junto com a água suja do banho. Porque o BNDES, até para o mais liberal dos economistas, tem um papel. Onde entra o papel do BNDES? Para o caso dos economistas ultraliberais, é só nas chamadas falhas de mercado. Então, todo o mercado, por mais bem organizado e regulado que ele seja, ele pode ter falhas. Uma das falhas de mercado são as externalidades. Pode ter externalidade positiva ou externalidade negativa. Por exemplo, quando uma indústria produz, esse apontador aqui, ela está produzindo um bem que tem o seu valor no mercado, o preço vai ser definido pelas condições de oferta e demanda desse mercado aqui, e bem regulado, se não houver assimetria de informação, todo mundo sai bem. O produtor vai ganhar a sua receita e eu que consumi isso aqui vou poder dar aula usando esse aparelho. Só que essa indústria gerou uma externalidade negativa, que é a poluição, por exemplo, que ela gera para o meio ambiente. Como internalizar essa externalidade negativa? Uma das formas é a tributação, né? Assim como tem a negativa, tem também a externalidade positiva. A construção de uma estrada,
ela é um bem em si, você vai passar carro por ali, etc., vai beneficiar quem quer fazer seu transporte de cargas, etc. Só que ao fazer a estrada, uma série de empresas que decidiriam alocar os seus recursos em uma outra localidade, elas vão decidir colocar ali próximo daquela estrada. Então isso é um efeito positivo que não faz parte do negócio estrada em si. Ele é um retorno social superior ao retorno privado daquele investimento. Isso justifica, por exemplo, entrar com o BNDES, ou o governo, ou quem quer que seja, subsidiando esse investimento, porque ele vai gerar um retorno social superior ao custo privado que teve, ao retorno privado daquele investimento em si. Então, o mais liberal dos economistas vai dizer que o BNDES tem um papel. E aqueles que não são tão liberais assim vão dizer que tem que ir um pouco além disso, que o Brasil ainda é um país desigual, que precisa de determinadas políticas de incentivo, ter uma política industrial mais ativa, etc. Nós estamos num momento em que o Brasil testou políticas mais desenvolvimentistas, né? Testou essas políticas, colheu alguns resultados positivos, outros resultados negativos, mas o fato é que no agregado os resultados foram muito ruins, né? Então, a própria sociedade acabou migrando agora para um modelo mais liberal, digamos assim, né? O modelo que a gente tem hoje. Isso envolve não só a questão do ajuste fiscal, mas uma certa visão de redução do tamanho do Estado. O teto de gastos nada mais é do que isso, porque o teto de gastos, independentemente do ciclo de atividade, se o PIB estiver crescendo 5% ou 1%, o teto manda que a despesa não possa crescer acima da inflação. Isso significa que há uma visão por trás do teto de que é preciso reduzir o tamanho do Estado. Se a sociedade concorda com isso, é muito difícil dizer. Nós estamos numa democracia representativa, o Congresso decidiu isso, né? O Executivo propôs, o Congresso decidiu. Então, é possível afirmar que a sociedade concordou com isso, talvez sem ter antecipado todas as consequências que isso produziria. Uma discussão que hoje está na imprensa, entre os especialistas, aliás, o Fábio Jambiage, que eu indiquei aqui no começo, o livro dele, publicou um paper pelo BNDES, um texto para discussão, sobre a possibilidade de flexibilizar a regra do teto de gasto. A partir de 2023, colocar não só um teto geral, mas um subteto para investimentos, o que representaria excluir, de alguma forma, os investimentos da conta. Em tese, é uma coisa que precisa ser discutida, etc. Agora, a economia, antes de tudo, é a economia política, né? E quem tem alguma proximidade com o Congresso e conhece as instituições públicas, tem que entender que uma proposta tecnicamente formulada não é exatamente aquilo que vai sair do Congresso depois das votações. Eu tenho um amigo, o Marcos Kohler, que costuma dizer, consultor do Senado, que no Congresso entra um camelo e sai uma bicicleta. Eu acho que com a Previdência não aconteceu tanto isso. Modificou bastante, mas o essencial, que é a idade mínima, e a mudança da regra de cálculo dos benefícios, foi preservado. Agora, daqui 5 anos, 6 anos, você vai ter, ou no máximo 10 anos, vai ter que fazer outra reforma, porque no caso da idade mínima, as pessoas estão ficando mais velhas, né? O que é uma coisa positiva. O Brasil está conseguindo passar a ser um país mais velho, as pessoas estão conseguindo ter acesso, bem ou mal, a serviços de saúde, a melhores medicamentos, etc. E nós estamos nos tornando um país que vive mais, que fica mais velho. E essa sobrevida de quem chega na idade de 60, 65 anos, ela tende a aumentar. Não aumenta rapidamente, mas ela vai aumentando, né, por essas razões demográficas e de aumento da qualidade de vida. Na proposta original que foi entregue à Câmara, havia uma correção automática da idade mínima pela evolução da sobrevida, que era uma coisa inteligente porque ia corrigindo periodicamente, sem precisar de novo passar por uma discussão tão custosa politicamente como é a da reforma da Previdência. Mas isso foi retirado logo na Câmara. Então é possível que a gente tenha que rediscutir todas essas regras de novo daqui a um tempo não tão distante.